Boa tarde, bom dia, boa noite, oitavo ano A, B e C. Então, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos estudar o gênero textual conto de mistério, terror, enigma e lenda urbana. Então, antes de iniciarmos, eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Essas perguntinhas eu quero que vocês leiam, tá? Pensem, copiem elas no caderno, respondam e depois me enviem para eu ver as respostinhas de vocês. Você gosta de ouvir histórias? Já ouviu falar em lendas urbanas, contos de terror, mistérios e enigma? Como esse tipo de narrativa surgiu na sociedade? Em quais ambientes essas histórias circulam? Você conhece alguma? Do que ela trata? Então, nós vamos estudar um pouco da tradição oral, né? Nós vamos estudar, como diz aquele provérbio, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, esse gênero textual, o conto de mistério, terror, enigma e lenda urbana, são construídos a partir das experiências sociais dos falantes, né? Então, vamos iniciar aqui falando da lenda urbana, né? A lenda urbana, ela tem bastante destaque, né, na nossa sociedade, porque revela o imaginário coletivo da sociedade sobre influência das situações cotidianas. Nós vamos ver que as lendas urbanas, elas sempre estiveram dentro do imaginário dos povos, surgiram de tradição, da tradição oral, né? Passado de geração por geração. Então, as lendas urbanas sempre permearam o imaginário coletivo e são narrativas que existem em todas as culturas e países. Elas surgem na tradição oral e são geralmente motivadas tanto por traços culturais quanto pela ocorrência de fatos fora do comum, cuja solução não foi concluída ou socialmente satisfatória. Frequentemente são contadas sob o pressuposto de terem acontecido com um conhecido e são narradas com alardes do tipo: você pode ser o próximo, cuidado, isso pode acontecer com você, entre muitos outros. Né? Quem na sua infância ou agora na sua adolescência não ouviu falar de a lenda do carro preto, o homem do saco, a loira do banheiro, entre outras lendas urbanas? A maioria das lendas urbanas é influenciado por fatos, mas acabam sendo distorcidas ao longo do tempo, a partir da premissa popular de quem conta um conto, aumenta um ponto. Uma vez que fazem parte das interações da tradição oral da sociedade. Então, uma pessoa escuta uma história, conta para outra pessoa e vai sendo repassada de geração por geração. Desse modo, esse gênero textual se estrutura com as mesmas características da narrativa. No entanto, são as características específicas que definem o gênero textual lenda urbana. Então, as principais características de uma lenda urbana, né? Narrativa curta, estruturada com a linguagem de fácil entendimento, apelo à autenticidade por meio de fatos, locais reais, personagens conhecidas, circula no âmbito da oralidade, né, da tradição oral, são construídas com base em características características da tradição oral, de pessoas contar de uma para a outra e passar de geração por geração. Consolida-se no perímetro urbano, podem apresentar cunho moralizador, apresenta semelhança com o gênero relato de experiência. Se vocês observarem, a lenda urbana ela vai ter características específicas que podem ser encontradas em outro gênero, como no conto de terror, no conto de suspense, de mistério, né? Principalmente a questão da narrativa curta. Então, algumas lendas urbanas que vocês já devem ter escutado no dia a dia de vocês é a loira do banheiro, a mulher de branco, a dama da estrada, lendas urbanas como a história do carro preto, o homem do saco e por aí vai.
Vamos ao conto de mistério, né? Conto de mistério é um gênero textual do âmbito da ficção que cria um universo de seres ou acontecimentos de fantasia ou imaginação. Como todos os demais textos de ficção, o conto se desenvolve a partir de um foco narrativo e de elementos como narrador, personagens, relação de tempo, espaço e enredo. O que é que o conto de mistério já tem de relação com a lenda urbana? Também faz parte do texto narrativo. Define-se classificamente o conto pela sua pequena extensão, pois esse gênero é mais curto que a novela ou o romance. Nele, a estrutura é fechada, desenvolve uma história curta, mediada por um único conflito, por isso tem apenas um clímax. No romance, a trama desdobra-se em conflitos secundários, o que não acontece com o conto. Este, de modo geral, é uma narrativa concisa, né? Curta, fluente, objetiva. O conto de mistério tem a finalidade de entreter o leitor e, diferentemente dos demais, caracteriza pela presença dos seguintes aspectos. Conto de mistério, né? Já diz aquele mistério, suspeita, né? Ambientes retratados são sombrios, noturnos, mórbidos, né? Povoados por indivíduos melancólicos, soturnos, sinistros, pessimistas, sem perspectivas. A adjetivação, né? Ou seja, a caracterização dos elementos, tempo e espaço tem a finalidade de criar expectativa, de gerar aquele suspense no leitor. A quebra na expectativa gerada acerca da sequência dos fatos que compõem o enredo. São fatores constitutivos do enredo. Situação inicial, né, a apresentação do tempo e indicação do lugar onde se passa o acontecimento narrado. Fato gerador do conflito, acontecimento que desencadeia os demais fatos que constituem um enredo, fato em torno do qual se desenvolve a narrativa. Então, eu tenho uma minha introdução onde o autor faz a apresentação do tempo, indica a indicação do lugar onde se passa o acontecimento narrado, apresenta os personagens, depois vem o quê? O meu conflito, né, que vai desenvolver os fatos da narrativa, do enredo. Depois o clímax, que é o ponto de maior tensão dentro da narrativa, que vai, a partir dele é que eu vou chegar ao desfecho, né, que é o final da narrativa, ou seja, a minha conclusão. A conclusão da sequência dos acontecimentos motivado por um fato gerador, ou seja, pelo conflito. Eu tenho o conto de terror. O conto de terror é bem parecido com a lenda urbana e também vai ter um pouquinho de mistério dentro do conto de terror. Então, o conto, né, como nós já vimos, é uma narração breve de eventos imaginários que apresenta um grupo reduzido de personagens e que recorre a poucos recursos narrativos, de modo a desenvolver um argumento não demasiado complexo. Então, o que eu tenho no conto de terror? O terror. Por sua vez, é o sentimento mais intenso de medo em que o indivíduo já não consegue pensar de forma racional. O terror pode criar calafrios, paralisia muscular e, inclusive, morte por parada cardíaca. O conto de terror, como tal, é um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais aterrorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. Dentre as principais características de um conto de terror está a densidade e a coerência da história, seja ela por escrito ou mesmo em forma de filme ou série, por exemplo. Esse tipo de conto sempre é singular ou com densidade, buscando despertar o medo no espectador. Um dos principais modos de desenvolver um conto de terror é através de elementos que não possuem uma explicação, algo que atenta contra a sanidade ou mesmo contra a vida do personagem principal. Outros elementos, como a dúvida ou vacilar do personagem, também ajudam a tornar a história mais emocionante. Aí entra um pouquinho do conto de mistério, né? Quando o cenário onde determina a situação é descrito, também ajuda a incitar o sentimento de medo no espectador ou leitor. A exemplo disso, nós temos os casarões abandonados, os porões, os cemitérios, entre outros.
Outro elemento que também pode ajudar a construir um conto de terror é a narração em primeira pessoa da história, onde o narrador pode duvidar de si mesmo e de sua confissão. Por exemplo, tornando a história ainda mais enigmática. Entra aí também a narrativa de enigma, né? O conto de enigma. O conto de terror pode ter um fim moralizante, isto é, assustar o leitor para que este evite adotar certas condutas ou determinados atos. Noutros casos, o conto de terror não passa de um exercício estético que procura, como qualquer outra obra literária, provocar um efeito em quem o lê. Ou seja, o conto de terror, se ele for para provocar um medo na pessoa que, ou se for para provocar um efeito na pessoa que lê, vai provocar um medo. Mas ele é uma obra literária. O sentimento de medo, que é o foco principal das histórias de terror, trata-se de uma reação do indivíduo que é ao que lhe é desconhecido, deixando em estado de alerta. Isso é o que contava o famoso escritor norte-americano dos contos de terror, Phillips. No conto de terror, praticamente sempre há elementos de mistério e suspense, ou seja, é uma junção, gente. Por isso que quando eu decidi trabalhar, eu juntei, né? É a lenda urbana, um conto de mistério, conto de enigma, conto de terror. Por quê? Porque o conto de terror ele não fica separado do conto de mistério e suspense. Então, é uma junção desses gêneros, sendo esse uma espécie de fundamento para o desenvolvimento de um conto desse gênero. Há muitos que confundem o gênero terror com horror. Enquanto o horror diz respeito às cenas onde faz o despertar no espectador um sentimento de repulsa, né, como algo nojento, pavoroso, repugnante, no terror, o sentimento que é despertado é um medo. Então, nós vamos ter várias pessoas que escrevem, vários tipos de escritores de conto de terror. Entre eles, eu vou estar enviando para vocês uma atividade sobre Edgar Allan Poe. Nós vamos estar trabalhando com o texto Retrato Oval dele. Nós vamos estar trabalhando também com o Gato Preto, que é dele, que ele é o que mais ficou na história por escrever texto desse gênero, né? Contos de terror. Então, aqui, ó, no caso de Poe, são muitos dos seus contos do gênero de terror, né? Como o Gato Preto, que eu vou estar enviando depois para vocês fazerem a leitura. Ligeia, A Queda da Casa, O Barril de Amontilhado, Berenice, A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar, O Coração Revelador e o Retrato Oval. O Retrato Oval que eu vou estar enviando na aula de hoje para vocês. São alguns dos seus principais relatos. Então, nós vamos ter aqui, ó, conto de enigma, né? Narrativa de enigma. A história se desenvolve a partir de um crime. O leitor acompanha os fatos segundo a ótica do narrador. Presença de diálogos. Há, geralmente, todos os elementos de um texto narrativo. Então, todos esses gêneros que nós estudamos, há a presença dos elementos do texto da narrativa. Enredo, personagem, narrador, tempo e lugar. Usa-se a variedade padrão da língua, mas pode apresentar linguagem informal, fala popular ou coloquial. Em geral, apresenta como personagens o criminoso, a vítima, o suspeito e o detetive. O protagonista, na maioria das vezes, é quem investiga todos os fatos na tentativa de elucidar o mistério. Olha só, o conto de enigma ou a narrativa de enigma, né, entra aí um pouco do conto de mistério. Então, ó, terror, mistério, enigma, de uma certa forma, é um gênero só, mas que também podem ser trabalhados de formas separadas. Então, nós vamos ver que na lenda urbana, no conto de mistério, no conto de terror e no conto de enigma, nós vamos ter todos uma mesma estrutura, que é a narrativa. Então, para que esses textos existam, eu preciso ter o quê? O texto narrativo. Então, para que exista a história, é necessário ver quem conta e o que contar. Quem conta a história é o narrador e a narrativa apresenta o quê? Uma sequência de fatos relacionados entre si, que é o enredo. Personagens são aqueles que vivenciam os fatos. O lugar onde os fatos ocorrem, que é o espaço ou ambiente, né, que é um elemento opcional. Nós vamos ter o tempo, elemento essencial na narrativa, é a dimensão em que acontecem os fatos narrados. Pode ser definido ou marcado por expressões do tipo era uma vez, uma tarde, dia, naquele tempo. Ele vai ser cronológico quando tiver indicação de dias, horas e anos.
psicológico, quando não há indicação de tempo. Geralmente aparece quando há espaço interior, ou seja, só o narrador ou personagem sabe onde e quando se passa. O espaço, local, cenário, ambiente onde acontece os fatos da narrativa, pode estar determinado ou não. Espaço exterior, físico, né? Pode ser uma casa, uma praia, uma escola, entre outros. Espaço interior, que é o psicológico, na imaginação, no sonho, no delírio, tá? Foco narrativo é determinado por quem conta a história, ou seja, o narrador. Nós vamos ver aqui, ó, nos trechos abaixo, observamos duas formas de contar a história. O que podemos perceber com relação ao narrador? Todos estavam dormindo quando de repente ouviram um grito, ficaram paralisados. Estávamos sentados em volta do fogo quando seus olhos depararam com os meus. Quando o narrador está fora da história, não é personagem, apenas conta como se estivesse presenciado os fatos. Pode ser considerado onisciente. O relato se dá como no item A do slide anterior. Ou seja, no A aqui eu tenho um narrador observador, né? Ele é um narrador onisciente, ele está fora da história, ele não é personagem. Ele apenas conta como se estivesse presenciado os fatos. Quando o narrador é um dos personagens da história, pode ser considerado onipresente, como no exemplo aqui B, ó. Estávamos, ele é um narrador personagem, ele narra a história em primeira pessoa. Dentro de um texto narrativo, nós também vamos ter o discurso, né? Nós temos o discurso direto, o indireto e o indireto livre. Direto, o personagem fala, o narrador fala, usa-se o travessão. Indireto, o narrador orienta as ações sem que hajam fala. Eu não vou perceber dentro do discurso indireto a presença do travessão. Então, o narrador é que vai orientar as falas. No indireto livre, o narrador fala o que os personagens querem dizer ou sentem. Por fim, eu tenho um enredo, né, que é a sequência de ações relacionada por causalidade ou por cronologia. No enredo, podemos identificar as diferentes etapas da narrativa que fazem com que a história siga uma progressão. Nós vamos ter a situação inicial, complicação ou conflito, desenvolvimento, clímax ou desfecho. Meninos, ó, nós estudamos esses gêneros textuais que vocês já devem ter ouvido falar, né? E nós estudamos, de uma certa forma, recapitulamos os elementos da narrativa, que é bem importante. Então, eu vou estar enviando para vocês o material em PDF do conteúdo. Vou estar enviando também esse slide aqui do vídeo em conteúdo. Vocês vão estar recebendo o vídeo para assistir também, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando mensagem no e-mail que vocês vão estar recebendo, ou também podem estar enviando por pôster lá no sistema da escola web. Então, eu estou disponível para atender vocês no dia de estudos. Até a próxima aula.